Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos agora ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, eu tenho o requerimento 180/2020, que é para que o Estado do Rio Grande do Sul, através do DAER, possa fazer então a recuperação do asfalto na rodovia dos Romeiros. Está com vários buracos. Também 179/2020, o requerimento para que o Executivo Municipal, através do seu departamento responsável, possa então buscar soluções, melhorias para a rua Lucindo Lodi, no bairro Monte Verde. A mesma está com uma situação precária de traficabilidade. O requerimento 178/2020 é sobre o estado que se encontra a pista de caminhada, relatado semana passada também pelos colegas vereadores. A empresa que ganhou deve sim fazer a manutenção, especialmente aonde era um açude, fizeram aquela contenção, aquele projeto mal feito, mal executado, mal desenvolvido, que é uma vergonha para o setor de planejamento fazer algo assim. Primeiramente é isso. A terra entra dos lados e faz um buraco, está estragando tudo o que foi feito. Está lá para ver, gente. Vergonha. Não sei quem foi o responsável pela fiscalização dessa obra, mas deve ir lá e, no mínimo, começar a fazer sozinho o reparo, porque, gente, ou estuda ou abandona o barco. O requerimento 181, para que possamos congratular com o 36º BPM desta cidade, pela bravura, pelo trabalho, pelas ações em prol da segurança de cada um de nós farroupilenses. Bravos soldados, 14 anos de BPM Farroupilha, 14 anos de ação em prol da comunidade, contra o criminoso, contra o bandido, a favor da comunidade. Estou aqui apresentando votos de congratulações para a Brigada Militar e toda a sua corporação pelos 14 anos de trabalho, a nossa querida comunidade e as demais aonde o BPM é referência na área da segurança pública. Requerimento 183 para que o Executivo Municipal realize o estudo de viabilidade na rua Independência 442, para que possa ver se tem como colocar uma sinalização de carga e descarga em frente ao Hortifruti e entre outras empresas que ali se encontram na rua Independência, para que possa fluir o trânsito e facilitar a vida dos entregadores, dos motoristas que descarregam pesadas sacolas e caixas numa distância longa até chegar então a esse estabelecimento, para que o Executivo facilite a vida dessas pessoas e também dos demais que utilizam da Rua Independência no momento em que o trânsito fica congestionado pelo trabalho desses cidadãos que estão neste momento fazendo as entregas. E o requerimento 182/2020 para que o Executivo possa fazer a manutenção na rua Carlos Fetter, que tem uma escadaria que precisa urgentemente de uma atenção do setor de obras para a sua limpeza, conservação e até mesmo da colocação de um corrimão para dar segurança às pessoas
que são de mais idade. E o requerimento 186, eu vou falar depois, que é a nossa contrariedade contra os aumentos propostos pelo governo Leite no Estado do Rio Grande do Sul. São esses por enquanto, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Então, colocamos em votação o requerimento 178 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, que solicita à empresa responsável pela construção do trecho, a recuperação da área danificada. Então, eu acredito que seja a pista de caminhada de Caravaggio. Então, temos que acrescentar aqui, porque faltou. Então, é só para os vereadores saberem. Então, os vereadores que estiver de acordo, permaneça como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Ariel Soárcigo. Senhor presidente e senhores vereadores, só para, eu acho que tem que constar aqui o nome, né, da pista de caminhada para Caravaggio e as proximidades do açude, ou ali das irmãs. E dizer que na semana que vem, nós faríamos, não conseguimos fazer nessa semana que vem, nós vamos fazer a não ser que já venha para esta casa, um pedido de informação para que tenhamos aqui uma cópia do projeto e um memorial descritivo deste projeto. Até porque aqui está sendo solicitado que a empresa faça a recuperação. Mas se o memorial descritivo diz que era assim, e a empresa fez, me parece que aí não é problemas do memorial descritivo. Nós não conhecemos o projeto, não conhecemos o memorial descritivo, e já sabemos que máquinas da prefeitura estiveram no local para fazer os reparos. Se foi feito com contenção, como deveria ter sido feito, porque de duas uma, ou o projeto foi mal elaborado, ou a empresa construiu mal. De duas uma. Não tem outra história aqui. Ou construiu mal, ou fez mal o projeto. Então, por isso que deu o problema que está aqui. Isso dito por... Eu conversei com alguns engenheiros, não precisa ser muito engenheiro aqui, vereador David, para ver que tem que ter contenção da terra, aonde tu faz uma pista de caminhada em cima, né? Não tem nem dúvida que tem, inclusive uma cabeceira de praticamente aqui porque é uma, eu não sei nem como chamar aqui, um concreto que foi feito como se fosse não é uma passarela, uma pontezinha ali, sei lá como é que chama isso aqui, mas enfim, tem que ter alguma sustentação da terra que fica por baixo, porque caso contrário, vai inclusive cair o resto aqui, eu acho. Então, eu sei que já teve máquinas da prefeitura ali arrumando, e se foi erro no projeto, até acho que a prefeitura tem que sim fazer reparos. Agora, se não foi erro no projeto e foi na execução, quem deveria estar fazendo isso deveria ser a empresa. Mas, de qualquer forma, nós votamos a favor, até porque não haja mais danos neste local. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ariel Soárcigo. Encaminhamento de votação ao vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, eu quero aqui somar com as palavras do vereador Arcego. Foi secretário de obras, sabe do que está falando, com convicção, certeza nas palavras, porque não precisa ser engenheiro para saber que aquela obra poderia ser feita de outra maneira. A contenção da terra era o mínimo que tinha que ser feito, o mínimo. O jeito que foi feito, gente, Rio de Janeiro foi manchete nível nacional e mundial de uma ciclovia que caiu e fez vítimas. É isso que nós queremos para Farroupilha? Pelo jeito, sim. Cadê o fiscal desta obra? Está tomando café na secretaria ou está fazendo obras particulares? Eu estou de olho, hein? Tenho denúncias aí. Por que não estava lá fiscalizando a empresa no dia? Dinheiro público, nunca vi o dinheiro público não ter valor. 250 mil de emenda.
Se faz uma casa e sobra, mas não consegue fazer 500 metros de uma calçada. Não consegue. A calçada tem 2 metros, coloca que tem 500 metros. PVS, aquela pedrinha, PVS. Não se faz com 250 mil. O valor do dinheiro público, cadê, gente? Esse é o Brasil que nós vivemos. Esse é o Brasil. A empresa sumiu, deixou aquela meleca entregue para a comunidade. Isso tem que ser interditado aquele espaço antes que caia alguém naquele buraco. E aí sim a prefeitura vai pagar uma indenização. Vergonhoso, tem que cobrar a empresa, ver o contrato sim, vir para essa casa, fiscalizar cada metro implantado ali. Está mais caro fazer a ciclovia para Caravaggio do que fazer 1 quilômetro de asfalto para o Salto Ventoso, para o interior que estão aí no dia de chuva, no dia da poeira, sofrendo os agricultores. Vergonha. Voto favorável, presidente. E quero votar favorável também. Eu pedi informação do MDB na semana que vem e de outros contratos que estão aí circulando, que as obras já estão esperando manutenção e o processo nem se encerrou ainda o pagamento. Isso eu estou falando que é verdade, hein? Nós vamos ir visitar o interior de Farroupilha. As obras que foram feitas, cadê a durabilidade, a qualidade, o respeito com o dinheiro do povo? Obrigado. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Então, colocamos em votação o encaminhamento de votação ao vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. A gente vota favorável ao requerimento, mas quero dizer que na próxima semana nós podemos, eu trago o projeto, o memorial, bem tranquilo, e eu tenho a mais absoluta certeza que não é erro de projeto. Esse projeto aqui foi desenvolvido pela arquiteta Samila, acompanhada pelos técnicos ainda quando o David era o secretário do planejamento. E só para vocês saberem, essa pista de caminhada nesse trecho não era para ela ter ido próximo do açude, era para ela ter vindo um pouco mais para dentro. Porém, houve uma pressão muito grande de algumas pessoas, de alguns ciclistas, de alguns pedestres, poucos, mas que pressionaram muito a Secretaria de Planejamento, aqui eu ouso a falar, para que ela ficasse afastada, porque era um perigo ficar muito próximo da pista de rolagem, era uma insegurança muito grande, enfim, ela está posta aí, com o volume de chuvas que deu naquelas 2 semanas, não poderia ter acontecido isso. Isso é um erro de drenagem, mas o volume de chuva que deu foi muito grande. Nós não podemos culpar a chuva, mas semana que vem eu trago o projeto e eu tenho certeza que o projeto está correto, e o próprio vereador David pode atestar isso. O muro de contenção foi feito. E se houve uma falha de fiscalização, ela vai ser corrigida. E segundo informação, a Secretaria de Obras já notificou a empresa, é uma empresa aqui da Feliz, para que faça os reparos necessários. Era isso, senhor presidente. Obrigado, Fabiano Piccoli. Então, colocamos em votação o requerimento 178 de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, com a ausência do vereador Tiago Brunet. E claro que acrescentando aqui o endereço completo, né? Pista de caminhada aí de Nossa Senhora Caravaggio, próximo ao açude das irmãs aí, né? Depois a secretaria vê melhor aí. Colocamos em votação o requerimento 179, elaborado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, solicitação de melhoria na rua Lucindo Lodi, no bairro Monte Verde. A mesma está em péssimas condições de traficabilidade e, por ser de terra, piorou muito nas últimas chuvas.
Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Tiago Brunet. Em votação, o requerimento 180 de 2020, também encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhada ao Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, DAER, para que seja realizada uma ação de recuperação do asfalto da rodovia dos Romeiros. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Tiago Brunet. Em votação, o requerimento 181 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações aos 14 anos da instalação do 16º Batalhão de Polícia Militar de Farroupilha, pelo trabalho diário que o grupo realiza contra a criminalidade. 36º. Isso aí que nem está aqui, né? Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, demais presentes, com a permissão do proponente, a gente gostaria de subscrever como bancada e também dizer, né, que a Brigada Militar vem desempenhando um papel, às vezes, contento da comunidade, outras vezes sendo questionada, né? Mas nós temos sim como instituição apoiar. Eu acho que esse é o nosso papel e fortalecê-la, né? Nós como cidadãos e representantes também da comunidade que somos, eu acho que é importante que a gente una forças junto à Brigada Militar e às outras instituições de segurança para que a gente tenha uma cidade mais tranquila e melhor. Eu acho que esse é o nosso papel também como cidadão e como uma parte representante da comunidade que somos. Então, a gente subscreve e parabeniza a Brigada Militar, os soldados, o comando, pelos 14 anos, né, do 36º Batalhão instituído aqui no município. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sensi. Então, em votação, subscrição pela bancada do MDB, pelo PP, enfim, por todas as bancadas. Isso aí. Então, colocamos em votação o requerimento 181 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Tiago Brunet, e subscrito por todas as bancadas. Em votação, o requerimento 182 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, a solicitação de manutenção da escada da rua Carlos Fetter, centro. Solicitação feita pelos moradores que utilizam a mesma para acessar o centro. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Encaminhamento de votação ao vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, só a nível de contribuição e me somando, né, a esse requerimento, eu também fiz um requerimento, não agora recente, sim, mas um pouco o ano passado ainda, que é a saída na rua Carlos Fetter, se não me engano, né? Carlos Fetter. E aquela escadaria que ela dá acesso atravessa os trilhos aí. Então tem um requerimento meu também protocolado junto à Secretaria de Obras do município no período. Então, só a nível de contribuição, né? Esse pedido também já tinha sido feito.
Então, parabéns também ao vereador que propõe, e é esse o caminho. Temos que somar forças, e com a permissão a gente gostaria de subscrever esse requerimento, tendo em vista que temos um similar já protocolado junto à Secretaria. Tá, obrigado, Jorge Sense. Então, em votação, o requerimento 182 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Tiago Brunet e com a subscrição da bancada do MDB. Em votação, o requerimento 183 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, que seja realizado um estudo de viabilidade para disponibilizar uma área de carga e descarga na Rua Independência, numeral 442 Centro. O objetivo é facilitar as entregas de produtos para o hortifruti. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Tiago Brunet. Então, dando continuidade ao pequeno expediente, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Cumprimentar Vossa Senhoria, cumprimento os vereadores, vereadora, a imprensa, que está aqui hoje, o vereador Damati, todos os funcionários da casa. Dizer que, quando cumprimento os funcionários da casa, eu me sinto até meio triste, porque veja que os nossos assessores não estão na casa. Na segunda-feira fica difícil a gente ter um trabalho, e nenhum assessor a gente deveria fazer, presidente, até, eu acho que na segunda-feira, porque todas as salas são separadas, bem separadas, pelo menos, não sei, uma vez, eu acho que pelo menos cada segunda-feira, pelo menos um assessor de uma bancada, na terça outro, e na quarta, e fazer só uma sugestão. Mas eu quero encaminhar esse requerimento, então, que eu desejo votos de congratulações, reconhecimento a Super Pets, na pessoa da Aline Amaral, proprietário do espaço inaugurado na última quinta-feira, 16/7. Desejo sucesso e muito trabalho para esse espaço, que oferece produtos para alimentação e higiene dos pets e acessórios, e que também colabora com a economia do nosso município e gera empregos. Então, senhor presidente, eu peço para colocar em votação. Senhor presidente, também dizer que estive na linha Peroni, e a iluminação pública lá é muito precária, está totalmente danificado. E é necessário que seja feita a manutenção do trecho naquele local, né? No que se refere à iluminação pública. Eu acho que eu não vou fazer requerimento para isso, porque eu não acho que é meio, não pode, tudo tem que fazer requerimento quando, se tu vai olhar a iluminação pública, realmente ela está totalmente danificada. Então, eu acho que o líder do governo poderia levar isso a quem é encarregado, porque tem que ser feita uma manutenção em vários locais, né? Que nós estamos, principalmente no interior. No interior está difícil. É só ir de noite e ver a tristeza. Já moro no interior, uma casa a cada, sei lá, quase 1 quilômetro, né? É só descer ali para o lado onde era as Malhas Penso, pega a direita e vai, e é difícil, sinceramente, dá dó de quem mora ali. E aí a gente conversa com as pessoas, e eu fui lá porque tinha uma pessoa que me chamou porque estava com um problema lá de saúde, é muito amiga minha, e eu me apavorei, fui de noite,
me apavorei. Sinceramente, me apavorei, né? Com a escuridão que tem lá. Então, eu acho que se for possível, né, o líder do governo levar essa solicitação, né? Eu cedo uma parte ao líder do governo. Uma parte ao vereador Fabiano Piccoli. Obrigado pela parte, vereadora. A senhora chegou a ver se nesses pontos tem a rede de baixa, se é só trocar a lâmpada ou tem que botar a rede também? Não, só trocar a lâmpada. Só trocar a lâmpada. E já tinha, mas está tudo queimado. Aí eles pediram, porque eles ficam até com medo. Bom, mas e também, vou falar também porque ontem, várias ligações eu recebi, né? Isso se refere à fiscalização. Nós estamos na bandeira vermelha, né? E se a gente vê assim, as lojas não podem abrir direto, né? Muita gente não pode trabalhar, enfim, mas aí quando se refere a jogos, né? Em muitos lugares tem, principalmente cancha de bocha, um monte de gente e pessoas aí jogando. E eu falo do industrial, e falo isso porque eles devem estar ouvindo a gente nesse momento e eles pediram muito para falar, porque a fiscalização não vai lá. E ligam e nada. Então, se não dá para abrir o comércio, né, eu acho que também não dá para deixar essas jogatinas, né? Não pode acontecer isso. Então, mais isso aí estou falando essa noite. Ouvindo também o vereador Sidnei Catafesta, nas suas reivindicações aqui, nos seus requerimentos, eu quero dizer que a gente concorda realmente, porque tem muita coisa que tem que se fazer, manutenção, e me parece que porque hoje não dá para dar desculpa da pandemia, né? Porque a maioria das vezes o problema é a pandemia. Não dá para fazer, não dá para dar um material quando as pessoas precisam também, material de construção para arrumar alguma coisa na casa, no banheiro. Nós temos aí o banco de materiais, né? E não se faz, a desculpa é a pandemia, não dá para fazer por causa da pandemia. Isso não é desculpa, gente, não é desculpa. E quando a gente fala também, muita gente precisando de cesta básica, e eles estão indo no CRAS depois de 30 dias, também não tem, diz que não tem, mas ganharam bastante. Eu não sei como é que foi distribuído isso, porque ganharam muito acima de 3, 4 mil cestas básicas, muito acima, muito acima. Então não sei como é que é distribuído isso, mas as pessoas estão passando necessidade em muitos lugares e dizem que não dá, que mudou as regras. Mudou as regras, mas as regras da fome não muda, né? Para quem precisa, que não tem emprego. Então é isso, senhor presidente, nesse momento, e concordo com vários requerimentos aqui que a gente tem visto aqui, por isso nós aprovamos. Obrigado. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegotto. Colocamos em votação o requerimento 184 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto. A vereadora signatária, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que sejam enviados votos de congratulações e reconhecimento à Superpets, à pessoa da Aline Amaral, proprietária do espaço inaugurado na última quinta-feira, no dia 16 desse mês de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo, encaminhamento de votação à vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que a nossa bancada é favorável e que nós gostaríamos, se assim permitir, a vereadora, de subscrever. Obrigado. Agradeço. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Então, em votação, o requerimento 184 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Tiago Brunet, subscrição da bancada do MDB.
PDT e todas as bancadas. E aprovado por todos. Dando continuidade ao pequeno expediente, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Quero cumprimentar também a imprensa, o Jorge do Jornal Farroupilha, Leandro Damati da TV Serra, o Joel que nos acompanha aqui também. Quero apresentar o requerimento número 185, onde o vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que realize a manutenção da iluminação pública nos seguintes locais. Eu quero até dizer, senhor presidente, que essa questão da iluminação tem sido uma demanda constante que a gente tem recebido da comunidade como um todo, e sinal, quando a gente tem muitos locais assim que estão sendo solicitados melhorias, é que realmente está com algum problema, talvez não está conseguindo se dar conta de atender todas as necessidades que se tem. Essa já é a terceira semana seguida que a gente recebe demandas nesse sentido. Até concordo que muitas vezes nós não gostaríamos de ter que apresentar requerimentos rotineiros assim, mas entendemos que é a maneira também de deixar registrado que o vereador, como representante da população, apresentou de maneira oficial a solicitação que recebeu. Também é verdade que alguns requerimentos apresentados por colegas, eles já foram apresentados anteriormente. Aqui eu acho que também já teve um dos locais que um outro colega, eu não me lembro agora quem foi, já apresentou, então a gente reforça também essas solicitações. Os locais que nós estamos apontando no requerimento, senhor presidente, é a rua Vitório Dalmonte, 775, é próximo aí da conhecida Casa do Filó. A quadra da rua João Albino Bender, já tinha sido solicitado um local na semana passada, entre a rua Prefeito Schneider e a rua Luiz Buzetti, chegando ali onde hoje tem a sede da AFAVIM, conhecida antiga casa do padre Oscar Bertoldo, e na Avenida Armando Antonello, entre a rua Papa João 23 e a rua Coronel Pena de Moraes, tem um S a mais aqui no nome da rua. Então aqui é o local ali, próximo que vai dar com a Papa João 23, que foi construído aquela meia pista ali de caminhada, de ciclismo. Tem muitas pessoas que estão aproveitando esse local que foi feito e é benéfico, mas não tem a questão da iluminação suficiente, e por ser à noite agora, quem sabe já se preparar para essa saída de inverno, quando a gente vem com primavera e verão, que a gente possa atender essa solicitação que foi feita. Sei também que ali já foi dito que em algum momento teria que ter uma intervenção da RGE para fazer... Você, né, Arielson? Foi o Arielson que fez. Uma intervenção da RGE, quem sabe. Então, daqui a pouco o governo pode até nos posicionar se a companhia atendeu o pedido que o município precisa, ou se nós precisamos daqui a pouquinho fazer um pedido para a RGE, então que ela faça a primeira parte dela e depois o município possa executar a parte que lhe cabe. Então eu peço que o senhor coloque em votação o requerimento 185 de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, com a ausência do vereador Tiago Brunet. Dando continuidade ao pequeno expediente, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta, espaço de liderança. Apresentar o requerimento 186 de 2020, que possa ser enviado, então, ao governo do Estado uma moção de protesto ao projeto de reforma tributária proposto pelo governo Leite na última semana. Especialmente o ponto desta moção é o aumento do IPVA no Estado do Rio Grande do Sul, sendo que de 3% passará a 0,5%, e também alterando a vida útil do veículo, que hoje é 20 anos, para 40 anos de fabricação. Isso é mais uma ação contrária ao povo gaúcho, proposta por este governo, Eduardo Leite, sua equipe e seus deputados aliados, mais uma vez
contra os nossos gaúchos que já vêm sofrendo muito com os altos impostos do Estado do Rio Grande do Sul comparados com os demais de outros estados do nosso Brasil. Eu apresento essa proposta nessa noite, peço aos vereadores que possam subscrever comigo essa proposição de contrariedade. A reforma tributária exige isenção de IPVA para 2 milhões de veículos antigos no Rio Grande do Sul. A proposta do governo do Estado ainda precisa passar pela Assembleia e aqui, mais uma vez, eu peço que os deputados deste município, da região da Serra, possam, de fato, fazer o que prometem na campanha, a valorização do povo, coisa que não está acontecendo. Cadê os deputados desse município e dessa região chamada Serra Gaúcha? Neste momento de se impor contra esse governo no aumento do IPVA, no aumento do ano dos veículos que vão ter que pagar agora em diante, se for aprovado a partir de 2021, o IPVA. Aqui mostra que hoje, se for aprovado, cerca de 2 milhões de veículos antigos, sendo uma frota de 28% dos veículos do Rio Grande do Sul, passarão então a pagar o imposto a partir de 2021. Na prática, se a mudança entrar em vigor em 2021, isso significa que a maioria dos proprietários de modelos fabricados de 92 para cá terão que contribuir com o governador Leite. Estão mantidas as isenções para táxis, lotação, ônibus, transportes escolares, veículos de instituição social. Os demais só não serão tributados se o imposto apurado for menor do que uma unidade padrão fiscal, o equivale hoje a R$ 20,30. Atualmente, o limite de uma unidade padrão fiscal está em 81,20 centavos. Essas alterações, segundo os cálculos da Secretaria Estadual da Fazenda, poderão render 110 milhões a mais nos cofres do Estado por ano, né? Então, isso aqui é mais uma medida do PSDB, dos tucanos, dos 45, que sempre estiveram de olho no bolso do contribuinte gaúcho. É isso que faz o PSDB, do Serra, do Dória, do Leite, do Alckmin, entre outros. Vamos falar do Aécio, do bandido Aécio, né? Que também faz parte dessa quadrilha chamada PSDB, que estão aí entre as corrupção do Mensalão, do Petrolão, e entre outras, que agora o Eduardo Cunha vai delatar e mostrar para a sociedade quem são os deputados federais que fazem parte dessa corrupção em que o Brasil mergulhou e que nós brasileiros estamos pagando e vamos continuar pagando agora com esta taxa posta no IPVA do Estado do Sul. Pagamos o maior imposto do Brasil no IPVA e agora vai aumentar. Santa Catarina paga 1%, né? Cobra 1% do IPVA de cada veículo, nós pagamos 3% e agora vamos pagar 0. Vamos fazer a reunião? Sim, 2%. Então, senhor presidente, eu coloco em votação e peço que os senhores analisem. Aqui tem um cálculo, um Fusca de 1985. Esse aqui é o Fusca Itamar, né? O Fusca Itamar vale hoje R$ 7.000, um exemplo. Com IPVA, não paga IPVA, mas agora vai pagar então 262. Um Gol 1000 de 93 vai pagar também R$ 223. Aqui fala o preço médio dos veículos e quanto vão estar pagando por ano, né, através deste aumento proposto pelo governo Leite, que está se recuperando em seu gabinete do Covid-19. Desejo a ele melhoras, que volte logo e coloque, de fato, proposta para o Rio Grande do Sul sair dessa crise econômica e também social que está levando os gaúchos à demissão, perca de emprego, falta de renda, entre outros. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Colocamos em votação o requerimento
186 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. Encaminhamento? Encaminhamento ao vereador Ariel Soares. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar aqui o Jorge do Jornal Farroupilha, o Leandro da TV Serra, e dizer que, vereador Catafesta, eu acho que a ampliação deste requerimento tem que ser feita. Porque aqui nós estamos vendo e estamos falando de IPVA, nós temos que falar do ICMS, inclusive. Daquele rapaz que ia tirar a bunda da cadeira, daquele rapaz que ia fazer o fluxo de caixa. Na verdade, o governador do estado do Rio Grande do Sul, ele não fez nada para tentar tirar o estado do Rio Grande do Sul da maneira que estava. O que ele fez, sim, foi falar na campanha, porque na campanha é fácil de falar. Agora, está prejudicando mais ainda o estado, e da maneira com que quer fazer estes aumentos, tanto de ICM quanto de IPVA, se nós fôssemos ver, todos deveriam pagar, não importa o ano do veículo, né? Agora, mas até agora não pagava, há mais de 20 anos não pagava. E eu não sei qual é a relação que eles fazem por mais de 20 anos não pagar, porque ele está na estrada também. Então eu acho que o IPVA, ele deveria há muito tempo ser pago por todos, mas ao contrário, os veículos que pagam muito também, ser daqui um pouco a taxa ser menor, porque todos iriam pagar, mas aqui é nítido que os acima de 20 anos terão que pagar, coisa que não se fazia, que não pagavam, né? E dizer que não é só isso, que é o ICM também. Porque o ICM é uma vergonha tributar, por exemplo, o ovo de 18% para 25, 27, nem sei quanto que é agora. Mas, enfim, nós não conhecemos todo o projeto, vereador Catafesta. E isso aqui eles estão falando porque fizeram alguns cálculos com veículos. O imposto do vinho, por exemplo, é de 17, 18 para 27 também. Então, são 25. Então, são vários os produtos. E produtos que são de necessidade básica, inclusive, que são de cesta básica, inclusive. É inadmissível que o governo... porque tem alguns que nós vamos aí diminuir, daqui um pouco vai... Né? Não, mas nós temos que conhecer esse projeto e nós temos que falar com os nossos deputados, que são os representantes de cada partido político. Eu estou falando aqui, eu não sei como o MDB vai votar. Nós temos deputados lá em Porto Alegre, eu não sei como eles vão votar. E nós temos uma outra questão também a nível federal, de alteração de tributos, e que pode parecer que venha a melhorar este. Agora, o do estado do Rio Grande do Sul, me desculpe o governador, mas tem gente que vai sonegar mais do que se sonega hoje. E ao invés de nós aumentarmos a arrecadação, é bem provável que diminua, inclusive. Porque pensar que a pandemia está aí, eu estou dando, eu vou querer dar para todo mundo aí alguma coisa, o governo do estado vai abrir mão, o governo federal está abrindo mão, e a gente já viu, nós já estamos sentindo o que vai acontecer o ano que vem. Café de graça não tem para ninguém. Tudo isso que nós estamos batendo palma porque está sendo dado isso, sendo dado aquilo, alguém vai pagar. E este alguém se chama população. Toda a população vai pagar por isso. Nós vamos ter que contribuir, e mais, o que os governos sabem fazer é isso. Vereadora Glória, quando a gente diz o dinheiro não é só de corrupção. A senhora, semana passada, mas lá continua, deve continuar, deve ter algum lugar que tenha. Um pouco pode ser disso do dinheiro, mas muita coisa do dinheiro que está sendo agora, que está saindo, vai vir a cobrança logo ali na frente. Não é dinheiro que está sobrando, gente. Dinheiro no país não sobra. Dinheiro teria que estar investido, então, deviam estar investindo na saúde. Antes já deviam ter investido na saúde. Então, vereador Catafesta, tudo isso que eu falei agora, é que talvez, eu não tenho nada aqui de que vá à votação essa semana, tá? E de que talvez na semana que vem a gente possa fazer um requerimento colocando as outras coisas também, inclusive esse do IPVA e do ICM junto também.
Porque se nós falarmos só do IPVA, deve estar no mesmo projeto, entendeu? Então eu gostaria que o senhor desse uma olhada nisso, até com a assessoria, para ver se dá para aumentar com a questão do ICMS também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ariel Sárcigo. Encaminhamento de votação. Encaminhamento, presidente. O vereador Sidnei Catafesta. Presidente, eu quero aqui, então, deixar esta moção, esse requerimento para votar semana que vem. Vamos buscar os outros aumentos propostos pelo governo Leite, sem falar que o ICMS já é o maior do Brasil e agora com esse aumento também sobre vários produtos e um produto comercializado, produzido nesta terra chamada Farroupilha, região da Serra, que é o vinho, que deve ter todo o amparo e a contrariedade desta Casa de Lei neste aumento, porque já é um produto que vem competindo com os produtos importados. E aí coloca uma taxa lá em cima, as pessoas vão aderir ao importado, porque vai ficar muito próximo o produto brasileiro com o produto importado, e o governo não vê isso. Por isso que é lamentável. É lamentável. As pessoas votaram no governo acreditando que seria a solução de tudo, e não é, gente. Não é. Deixamos para a semana que vem, presidente, e vamos anexar outros impostos propostos, e acredito que não vai ser votado na semana. Todavia que os deputados estão em casa, né? Eles estão votando de casa, porque lá eles vão pegar a Covid-19, e é bem assim, quando o barco está afundando, eles são os primeiros a saltar nos botes, e o povo que paga a conta. Esses são os deputados gaúchos do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Encaminhamento de votação, mesmo que vai ser retirado, mas ao vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, tem algumas coisas que são bem estranhas. Esse tempo atrás eu estava conversando com o prefeito e o secretário de Pareci Novo sobre a questão de aviários. E o mais bacana de tudo isso é que o governo do estado, quando ele faz, por exemplo, na área da avicultura, ele tem um retorno em função da retirada da nota do produtor, falando de produtor com nota de produtor, é arrecadado imposto pelo governo do estado e tem um retorno para o município, né? Tem nessa reforma também o retorno que é do estado para o município, que também diminui. Ou seja, o governador... E aí o Jonas fez um comentário a respeito que a maneira como se calcula esses tributos vai ser simplificada, e isso é positivo, vereador. Essa é a parte positiva do projeto, uma simplificação da maneira de poder calcular esse imposto, que é extremamente complicado, burocrática, e nesse molde que está hoje aí, se não se fizer uma simplificação, nossa, a contabilidade se torna extremamente pesada de se fazer e precisa de muita mão de obra. Isso é louvável. Mas está claro no projeto do governador que o fato é fazer uma arrecadação de dinheiro. E na nota fiscal, na nota do produtor, o retorno ao município vai ser menor, porque eu sei que o recálculo feito lá para o secretário, ele estava dizendo assim, a gente não sabe exatamente o que vai diminuir, mas está sabendo que vai diminuir esse retorno da nota tirada pelo produtor. Então, poxa, o governador, esse fluxo de caixa do governador, que ele falava de fluxo de caixa, era o quê? Era uma maneira diferente de se falar em aumento de impostos? É isso que eu vejo de extremamente complicado, porque está ali, e digo de novo, nem está de maneira implícita, está explícito. Eu não vou ter dinheiro se não fizer essa reforma, nós não vamos ter dinheiro. Ou seja, é a arrecadação. É a arrecadação. Se alguém tem uma empresa, se algum dos senhores aqui tem uma empresa, ou se algum dos telespectadores, qualquer pessoa que tem uma empresa, tiver o produto dela e em cima desse produto ela aumentar o custo, o que acontece com o produto? Vai ser diferente aqui para nós? Não vai. A gente a nível de estado, nosso estado aumentando esse custo em função de impostos, nós vamos ser cada vez menos competitivos. O nosso produto encarece. É uma questão de pouco tempo para ser repassado esse custo ao produto. Isso, se fosse a nível de Brasil, só gera inflação.
e fica cada vez mais menos competitivo lá de fora. Segue na contramão, já falei isso, meu Deus, cada governador que entra aqui segue na contramão, afastando as empresas daqui. A gente tem que fazer o contrário, é começar a diminuir a quantidade de impostos, incentivar para que esses produtos sejam competitivos e a gente possa vender mais. Toda a casa que consegue gastar mais do que arrecada, sei lá, é o futuro catastrófico. E é isso que o governador vem fazendo. É horrível, sabe? É horrível, segue a contramão. Eu não entendo, é antilógico, é ilógico, não deve ser verdade o que está acontecendo. E a vereadora Rielso, acho que é importante sim a gente analisar qual é que vai ser a votação lá, qual é que é a posição dos nossos deputados, para que isso se resolva da melhor forma, porque do jeito que está aí, não pode ser aprovado. Obrigado, senhor presidente. Encaminhamento. Tá. Obrigado, vereador Sandro. Então, fica para a próxima sessão, então, o requerimento do vereador Sidnei Catafesta, o 186, onde que ele pede uma moção de protesto ao projeto de reforma tributária proposto pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. E o ponto principal, ele falou do IPVA. Então, a pedido também do vereador Arielso, que fala sobre o ICMS dos outros produtos também. Então, vai ser elaborado um novo pedido e vai ser colocado em votação na próxima segunda-feira. Dando continuidade ao pequeno expediente, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador... uma questão de ordem ao vereador Sidnei Catafesta. Presidente, solicito a minha ausência do plenário neste momento, por um motivo particular de uma reunião. Obrigado. Se assim os nobres para concordar, está liberado. Agora sim, a palavra agora está com o vereador José Mário Belaver. Senhor presidente, colegas vereadores, quero fazer uma saudação às colegas vereadoras, saudar a imprensa, TV Serra através do Leandro Adamati, o Jornal Farroupilha e demais meios de comunicação que se encontram na casa. Ouvindo os colegas vereadores que me antecederam a respeito do governo do Estado, o governador realmente está na contramão da população do Estado do Rio Grande do Sul. Quando há 2 anos na campanha era o fluxo de caixa que ia funcionar, arrumava dinheiro e no primeiro ano não era possível de pagar os funcionários em dia e já estamos chegando no final do ano de novo e não consegue botar as contas em dia e com todos os problemas que ele está causando para a população do Rio Grande do Sul e os empresários do nosso estado. É lamentável o que o governador está fazendo. Continuamos na bandeira vermelha, comércio fechado, a indústria parada e nós vamos chegar no fim do ano com muita decepção desse governo. E falar de impostos, na semana passada, quando que eu tinha ouvido algum comentário a respeito do ICM do vinho. Ultimamente, o nosso vinho da nossa região está procurado e ele está sendo comercializado em bastante escala. E agora o governador tem projeto para aumentar de 18% para 25%, são 7% a mais. Isso significa uma quantidade, um imposto muito alto, competir com o vinho importado. E o que vai acontecer? Onde que vai estourar isso? Vai estourar na produção, nos produtores, que vão diminuir a procura da uva e com todos esses problemas do governador que está causando. Os próprios veículos fabricados há 20 anos para cá, que não teria IPVA,
com todas as condições boas que o Estado está dando, estradas perfeitas, pode até aumentar o ICM, o IPVA, porque as condições de trafegar nessas estradas gaúchas ali dá uma maravilha. Então é isso, além de tudo, com todo o prejuízo que os condutores, os motoristas têm, ainda o governador tem coragem de cobrar o IPVA dos veículos de 20 anos de uso, de fabricação. Então, cada dia que passa me convence que o gringo estava certo. E o atual governador continua colado na cadeira, não tira a bunda da cadeira e acontece todos esses problemas que está acontecendo. Falar na campanha é tão fácil que enganou uma população, uma certa quantidade de população para se eleger. Mas, infelizmente, os problemas do Estado do Rio Grande do Sul estão aumentando. Então, infelizmente, esse governador não está fazendo o correto para a população do Estado do Rio Grande do Sul. Era isso, senhor presidente. E eu vou ceder uma parte ao colega Jonas. Uma parte ao vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, obrigado, vereador José Mário. Quero apenas colocar aqui, o vereador Sandro citou a questão da simplificação. Quando eu citei isso, o vereador Sandro era com relação ao projeto de reforma tributária em nível federal. Lá sim há uma previsão de simplificação dos processos. Aqui em nível estadual não isso, em nível federal. Vai acabar atingindo a questão do ICMS, mas alguns estados têm feito reformas independentes do que vai acontecer lá, até porque o próprio ICMS mudaria até de nome se sair a reforma tributária federal. O IPVA, eu queria colocar também, e a gente acaba tendo o seguinte, o município fica com 50% da arrecadação do IPVA. 2 dias depois do que o Estado arrecada, já vem para o município esses 50%. No entanto, se nós aumentar muito a alíquota, vai acontecer que vão emplacar realmente em outros estados e o município também vai perder a arrecadação. E aqui na nossa região, o vereador José Mário, ainda mais importante é a questão do vinho, porque vai afetar muito a nossa cadeia produtiva. Muito obrigado pela parte. A parte contribuiu, colega Jonas. E eu até gostaria de dar uma sugestão aos colegas, ao presidente desta casa, que essa moção de repúdio ao aumento do ICM do Estado e o IPVA, que fosse também encaminhado à Assembleia Legislativa, aos deputados essa casa não concorda com o aumento do ICM e com a cobrança do IPVA dos carros fabricados há 20 anos atrás. Então, se houver essa concordância dos mais vereadores, que possa também ser encaminhado à Assembleia Legislativa esse pedido. Era isso, senhor presidente. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir, que eu tenho um compromisso assumido há mais tempo, se pudesse me ausentar a partir desse momento. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Se os nobres pares concordar, está liberado aí. Quero saudar o Jorge Brooks, do Jornal Farroupilha, que está lá na última fila, né? Obrigado pela presença. E conforme o pedido do José Mário Belaver, eu acredito que o vereador Catafesta vai refazer o pedido de moção e com certeza nós vamos encaminhar não só para o governo do Estado, mas também para a Assembleia Legislativa. Então, já passamos para o secretário aí da Executivo para que aconteça. Com a palavra agora o vereador Fabiano André Piccoli e depois a doutora Eleonora Broilo. Boa noite a todos os colegas vereadoras, a imprensa presente que nos acompanha através da TV. Bom, quando se fala em reforma tributária, na verdade alguém perde. E esse alguém é sempre nós, sempre o cidadão. Porque o Estado aumenta cada vez mais a sua despesa e alguém tem que pagar essa conta. Estava ouvindo o vereador, acho que foi o vereador Ariel, alguém comentou que esse auxílio para os municípios que está vindo agora
não se produz dinheiro, de algum lugar vai sair, está saindo ou vai sair lá no futuro. Enfim, infelizmente, nós não temos uma cultura de planejamento, nem nos municípios, nem no Estado, nem na União, e a consequência é essa: um Estado falido, um Estado, não o Estado do Rio Grande do Sul, mas um Estado como ente, falido, sem perspectivas. Ontem eu estava indo para minha sogra e a Maiara me comentou que tem uma cidadezinha com 7.000 habitantes, teve um óbito, está em lockdown. Porque o cálculo que o governo do estado fez é por número de óbitos por... Mas nem sempre a matemática, Sandro, ela pode ser analisada somente com matemática. E para onde a gente vai? Não sabemos. Estou falando com o proprietário do posto de combustível ali da Janssen, a família Moroni, estão desesperados, porque com a pista trancada, quando aconteceu o deslizamento, eu disse para ele: cara, te prepara, no mínimo 6 meses, para ter algo temporário, no mínimo 6 meses. Haja vista o desmoronamento na Rota do Sol. Completou o 2º aniversário e agora estão arrumando. A 122, nós vamos ficar mais 20 anos para arrumarem a 3ª pista de onde desmoronou. A morosidade, a incapacidade de gestão e a falta de recursos, unida com o medo dos administradores, traz o que a gente vive hoje. Mas eu queria deixar registrado aqui um cumprimento a todos os agricultores e motoristas que nos acompanham, que nos ouvem, que nos assistem. E agora, como voltei para minhas origens e na terra, a gente vê ainda mais as dificuldades. Fala-se, Jonas, em disponibilidade de recursos. Cara, para giro, menos de 1,5% ao mês não consegue. Não sei se o Banrisul tem alguma linha, mas as cooperativas que a gente tem um auxílio emergencial que é 1%. Mas 1% acumulado ao ano dá quanto? É difícil investir, é difícil ter a coragem para buscar recurso, mesmo que seja a médio e longo prazo, sem saber o que vai acontecer ali na frente. Então, também queria deixar uns parabéns para a doutora Eleonora, dia do pediatra hoje, pediatra do Benjamin, aí que eu vi uma postagem de um pediatra dizendo que quando a gente vai no pediatra e que nosso filho está bem, as coisas todas mudam. Estávamos lá semana passada e como é bom sair de lá sabendo que tudo está bem. E nos momentos mais difíceis, a gente procura o pediatra. Muito obrigado por ser a pediatra do Benjamin. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fabiano Piccoli. Com a palavra agora a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, os representantes da imprensa local, Jorge, Jornal Farroupilha e o Adamate TV Serra, e os internautas que nos acompanham. Em primeiro lugar, eu queria dizer, Piccoli, que é um prazer atender o Benjamin. Ele é um amor de criança, super educado, não é rasgação de seda, mas é um prazer atendê-lo. Muito obrigado por me permitir ser pediatra dele. Bom, eu queria dizer... Sem dúvida. Diz que puxou a mãe. Bom, eu queria parabenizar e congratular todos os meus colegas pediatras por seguirem essa especialidade abnegada. É abnegada, mas dá muita alegria. É uma alegria imensa a gente poder ajudar esses pequenos, mas maravilhosos seres acompanhados de suas famílias. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me permitido
ter essa profissão. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Dia 25 de julho também foi dia do motorista e do agricultor. Parabéns e congratulações a todos. No dia 8 de junho, eu apresentei o requerimento número 116/2020, em que eu solicitava que fosse feito um patrulhamento e cascalhamento na estrada que liga o Mundo Novo, Farroupilha, a Carlos Barbosa, pelas péssimas condições de trafegamento. Foi feito, e nisso eu tenho que agradecer, foi feito. Mas foi feito o patrulhamento, o cascalhamento não foi feito. Então, ainda há dificuldades, né, porque é uma lombada bem grande, ainda há dificuldades, né? Mas o maior problema foi que, como a máquina era muito grande e a via estreita, houve um prejuízo de uma rede, né, de esgoto, de água. Agora eu não cheguei a ir lá para olhar, eu não pude ir porque estava o tempo muito feio, eu não consegui ir até lá. Foi o que eles me mandaram. Então eu fiquei na dúvida se foi um rede, deve ser uma rede de água, né? E na realidade eles estão solicitando que se faça alguma coisa e o cascalhamento. Então eu gostaria de pedir ao líder do governo que providenciasse isso, por favor. Em nome das 20 famílias que moram lá, eu agradeço. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, embora seja um assunto chato que ninguém mais quer ouvir, mas eu não posso deixar de falar sobre isso, porque eu tenho ouvido alguns disparates sobre o Covid e a ocupação em UTIs. E aí eu trouxe o pioneiro, né? Porque, como eu sempre digo e vou repetir, neste caso, opinião particular não vale nada, gente. Nós não podemos dar uma opinião particular sobre um assunto grave, como é o Covid. Eu tenho visto muita criança, eu que não vi até agora. Então, eu acho que é muito importante. Eu trouxe alguns dados para vocês. A ocupação em Caxias das UTIs do SUS chega a quase 90%. E da rede privada, em torno de 84%. Aí algumas pessoas vão dizer o seguinte: mas nos outros invernos, a ocupação, em função das doenças de inverno, chegava a 100%. Lembrem-se, senhores, de um detalhe. Havia muito menos leitos de UTI. Muito menos leitos de UTI. Eu diria que havia metade ou menos leitos de UTI. Então, essa suposta diminuição da porcentagem de ocupação é fictícia. É simplesmente porque havia menos leitos. Então, havia uma ocupação maior. Hoje nós temos muito mais leitos e, mesmo assim, nós temos 90% de ocupação nos leitos da UTI e na rede privada, quase 85%. É isso que eu quero que todos os senhores pensem. Muito obrigada. Parabenizar a todos os médicos, o pediatra, em especial a doutora Eleonora, que é a doutora pediatra, então pelo dia. Então, parabéns aí a todos os pediatras. Saudar aqui o senhor Eswaldino Soares, que está aqui presente, obrigado pela presença. E agora eu convido o vereador Jorge Sense, que faça uso da palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, Leandro Adamati, Zé Teodoro da Rádio Miriam, Jorge do jornal Farroupilha, Oswaldino e todos que nos prestigiam, peço licença para tirar a máscara para falar com mais clareza. Na verdade, né, eu vou falar vários assuntos em si, mas um que eu acho que é importante também é sobre o nosso sistema, né, que está sendo
inserido de bandeiras e também de distanciamento, né? Eu acho que nós temos uma grande prova que este sistema ele não está funcionando, ele é ineficiente. E um grande exemplo é que o nosso governador está acometido da doença. Isso não é um demérito em si, mas é um fato, né? Então eu vejo que tem algo errado nessa condução e também no distanciamento. É o nosso líder do Estado em si, queira goste dele ou não, mas está acometido. Então é a demonstração, é a clareza que o sistema não está funcionando. E dentro dessa linha também sabemos, né, que o governador está enviando para a Assembleia Legislativa, ou pretende enviar, um projeto de lei onde, de uma reforma em si, estrutural, né, no Estado. Também sabemos que tem alguns aumentos que nós não concordamos, e cabe a nós, sim, como vereadores, e temos lá representantes, né, na Assembleia Legislativa, os nossos deputados, temos que pressionar, sim, e cobrar o seu posicionamento e que se posicione representando a comunidade. E a comunidade não quer e não aceita aumentos. O aumento do ICMS no vinho, por exemplo, né, que vai para 25%. O aumento na tributação dos automóveis, né, que hoje é de 20 anos, vai para 40 anos, dobrar, então, em si, o período se prolonga muito. O desconto do bom motorista, né, que tem uma porcentagem lá que também vai cair. Então a gente percebe que o penalizado é sempre o contribuinte, é sempre o cidadão que paga os seus impostos na farmácia, no mercado, nas suas compras, ou quando faz algum negócio, paga os seus impostos, e é ali que parece que está o foco, né? Ali que está o melzinho, eu diria, para que os governos venham e tentem pegar aquele resquício ali, aquele imposto, aquela contribuição para aumentar. Lamentamos, porque não é assim que se deve conduzir. É muito cômodo, né, os governos aumentarem. Mas será que não se tem uma outra alternativa, um outro caminho? Reduzir a máquina, talvez, é o melhor caminho. Enxugar, demitir, se for o caso, como as empresas estão fazendo, infelizmente. Como alguns mercados, alguns comércios estão fazendo, que não conseguem sobreviver, tendo em vista a determinação que não podem abrir seus comércios, os restaurantes. Então eu acho que é muito cômodo, né? E uma frase que foi simbólica na eleição de 2018, mandando o governador que estava ali tirar a bunda da cadeira. E hoje? Como está sendo hoje? É muito cômodo. Então, para concluir, nós temos hoje no Estado o ICMS mais alto do Brasil. E, em contrapartida, um Estado sucateado. Um Estado ineficiente que não consegue fazer o mínimo ou oferecer o mínimo de resposta para o cidadão que paga os seus impostos. É lamentável. É lamentável. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Boa noite a todos. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Ariel Soártigo. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade são vários assuntos que a gente tem, e o primeiro deles eu gostaria de cumprimentar a doutora Eleonora
pediatra do Vicente, já que o Vicente não sabe falar ainda, lhe agradecer e parabenizar pelo dia. Na verdade, nós estávamos falando em bandeira, né? Teve uma reunião com a FAMURS, e vocês não vão acreditar, mas a FAMURS disse ao governador que não ia aceitar que os prefeitos fizessem, na verdade, dentro do seu município, que ele dissesse o que poderia acontecer. A orientação dentro do município deveria ter sido feita pelos prefeitos. Daí o governador, é claro que para o governador o que ele disse? Vou cair fora, vou lavar minhas mãos agora que está ruim e deixa os prefeitos se virarem. Mas os prefeitos que a toda semana querem fazer recurso junto ao governo do estado para poder fazer com que a bandeira não seja vermelha, por que eles não aceitaram então? Por que eles não disseram para o governador, então, a partir de agora, quem vai coordenar lá dentro da minha cidade sou eu? Tem que ser firme e dizer, eu, prefeito Pedroso, quero aqui no meu município, eu vou, a partir de agora, vou ser eu que vou dizer o que vai ser feito, eu vou fazer o decreto dentro do meu município e aqui vai funcionar assim. Tiveram a oportunidade, não sei qual foi o posicionamento do nosso prefeito, mas os prefeitos tiveram a oportunidade de fazer isso e não pegaram a responsabilidade para si. Então, não adianta querer ficar fazendo recursinho para querer dizer, não, nós não somos a favor da bandeira vermelha, porque aqui na minha cidade é totalmente diferente. Deveriam ter pego a responsabilidade para si e aí cada prefeito ia poder orientar a sua comunidade, a sua cidade, os seus, que nem aqui em Farroupilha, os farroupilhenses. E aí ia dizer o que ia funcionar no comércio, o que ia funcionar lá no restaurante, o que ia funcionar de academia e não sei o que. Então, deviam ter pego a responsabilidade para si. Tinha que ter a coragem de ter pego a responsabilidade. E posso ser até criticado por algum prefeito, mas é a visão que eu tenho. Não adianta querer ficar fazendo agora recurso. Bandeira é vermelha. A pista de caminhada que eu estava falando aqui, vereador, eu vou dizer assim, ela, aonde ela era para ser feita ou deixar de ser feita, eu entendo que faz um projeto para um lugar, mas tem que mudar o projeto se é para fazer mais para si. Aí eu concordo, vou concordar contigo, ou vou concordar com uma parcela da população que me pediu para fazer mais afastada da pista de rolamento dos veículos, mas eu não mudo o projeto sabendo que a situação geográfica daquele solo é diferente do que se eu fizesse aqui. Então eu tenho que mudar isso. Mas veio muita chuva lá naquela pista de caminhada, na pista de ciclismo lá no Rio de Janeiro, teve muita água por causa que teve a onda muito alta. Fazer o que? Tem que ser projetado esse tipo de coisa. E a fiscalização no nosso município, eu vou dizer para vocês, ela está deixando a desejar. Está deixando a desejar. E não estou falando isso por causa da pista de caminhada só. Parece agora, pelo que eu ouvi falar, que vai ter que ser tirado 1,5 km, 2 km aí na estrada do Salto Ventoso, da brita graduada, essa que deveria ser padrão Dair, compra um debritador que não tem a mistura da brita certa, e aí agora me parece que deu borrachudo, vão ter que tirar. Se é verdade isso, pessoal, mas aí houve a fiscalização. Mas cá para nós, quando foram colocar e quando compraram essa brita, e nós vamos ir atrás disso agora, nós vamos fazer a vistoria nesses lugares. Quando compraram essa brita, nós sabemos que tem britador e britador. Britador que quando cai as britas de dentro da correia, já se mistura. Outros britadores que se compra a brita que é misturada com carregadeira, que fica muito diferente do que o que tem que ser usado embaixo de um asfalto, para o asfalto ter qualidade. E isso me parece que não precisava, na hora, colocar tudo isso para depois ter que ficar tirando. Vamos ver se realmente é isso o problema. Então, o que nós estamos vendo aqui, na questão tributária do Estado do Rio Grande do Sul, agora vou falar ainda, falando de obras ainda, está na hora
de a prefeitura enxergar que na rua Independência, ali na esquina com a Júlio de Castilhos, tem uma lombofaixa que está se desmanchando. Cada vez que tu passa com o carro lá em Blam, é uma barulheira, está se desmanchando, assim como tem em outros locais. Será que é tão difícil de ver que tem que refazer ou vai quebrando cada vez mais e isso aí vai estragar cada vez mais? Pede para a empresa que fez, ou sei lá, se foi mal elaborado também, vai lá e manda fazer de novo. Tem que arrumar pelo menos, que tu vai quebrar cada vez mais. É tanto assunto, a gente é difícil falar mais. E a reforma que eu vejo aqui, vereador Jonas e vereador Sandro, essa questão essa questão daí de liderança ou não? Não, já então, só tá. terminar os concluindo então. Segundos. Eu vejo aqui que aqueles tributos lá do governo federal, eles já estão mexendo lá, fazendo uma reforma. Espera um pouco, vai mexer aqui para ter que mexer de novo daqui a um pouco. Então tá tudo, sabe, um querendo atropelar o outro para ver qual que vai botar o imposto mais caro para começar a ganhar dinheiro antes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ariel Sórcigo. Com a palavra, os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Josué Paese Filho. Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa presente. Cumprimento a doutora Leonora, dia do pediatra, parabéns. Eu realmente não ia falar, que nem dizem muitos aqui, não ia falar, mas aí, ouvindo os colegas vereadores, né, eu achei importante manifestar em alguns assuntos. Sobre o governador do estado, do Covid-19, tá? E que era para os prefeitos, no caso, assumirem, que a gente via muitos discursos bonitos na imprensa, recursos, né? E mais recursos, e bandeira vermelha, bandeira laranja. Se ouvia falar que poderia ter até na nossa região de Caxias, que chamam de 49 municípios, bandeira preta, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que os municípios, por exemplo, Farroupilha, ele depende de outros municípios. E outros municípios dependem do município de Farroupilha, nessa pandemia. Tem municípios que não têm UTI. Aí vem para Farroupilha. E parece que ontem faleceu, parece que foi ontem, que foi sepultado, uma pessoa aqui de Farroupilha que estava em Caxias. Né? Então, um depende do outro. Agora, eu não sei mesmo, senhores vereadores, sem fazer politicagem aqui, que eu disse a semana passada que eu não ia mais falar nesse assunto, porque eu não sou profissional da saúde. Eu falo mais do que eu ouço os outros falarem, quem entende mesmo, a gente tira as conclusões, né? Mas acho que é complicado os municípios assumirem a responsabilidade, porque quem controla é o Estado. Só que o Estado, antes de tomar uma providência de chegar e botar a bandeira vermelha em 49 cidades, devia ser melhor analisado. Aí sim. E os prefeitos, alguns, não sei quantos, têm que parar para a imprensa e fazer politicagem. Sobre a reforma tributária, tem administrador e administrador. Tem administrador que sabe administrar aumentando impostos, fazendo empréstimos. Tem outros que administram de outra forma. Foi falado do governo Eduardo Leite aqui, que agora tem essa reforma tributária. Mas nós não podemos esquecer do nosso governo aqui de Farroupilha, do que aumentaram aqui em Farroupilha. E quem está pagando a conta somos nós. É o povo, é a comunidade de Farroupilha que está pagando. Esse absurdo do aumento do IPTU, o absurdo do aumento da taxa de lixo, o absurdo
Vai cobrar a taxa de lixo italianos baldios, então que cobre mais imposto na especulação. Agora, não cobrar uma taxa de lixo onde não produz o lixo. Isso vem em encontro do Eduardo Leite aumentando os impostos agora. Sobre as obras, realmente, pessoal, acho que a prefeitura, o prefeito atual agora, devia sair, e deve estar saindo do gabinete, não estou dizendo que ele está lá sentado no gabinete, e ver as obras que foram feitas em Farroupilha nesses últimos anos. Não é crítica, falei a semana passada, até num tom meio alto, mas quero dizer, são muitas obras feitas recentemente, dá para dizer assim, tá? Que estão se desmanchando. Isso não é crítica, isso é uma realidade. É só pegar o carro e andar por aí nesses asfaltos. Asfalto de 2, 3 anos. Asfalto que vai completar agora em novembro, 3 anos. Estão se desmanchando, gente. Não estou dizendo que a prefeitura é culpada. Tem que ver o que diz o contrato. Eu ia pedir aquele pedido de informação hoje. Já está pronto, inclusive, mas vou apresentar ele segunda-feira. Pedindo o contrato e algo mais, para a gente analisar e ver se é problema da empresa, ou de um contrato mal feito, ou falta de fiscalização. Que volto a dizer, para encerrar, senhor presidente, o próximo prefeito, seja ele quem for, vai ter que começar, nos primeiros meses, a refazer algumas obras que foi feito nesses últimos 4 anos. Isso também é dinheiro público, né, jogado fora. Jogado fora. Tá? Mas não estou dizendo quem é culpado agora. Vamos esperar, pedir informação que nós vamos fazer, que eu vou colocar em votação nessa casa, e vamos ver a resposta para ver o que diz o contrato. Obrigado. Obrigado, vereador Josué Paese Filho, Kiko Paese. Não sei se mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra. A doutora e vereadora Eleonora, espaço de liderança. Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de usar o espaço de liderança para dizer 2 coisas. A primeira, eu queria dizer para o vereador Arcego que as crianças são um presente de Deus. As crianças são divinas, é um presente de Deus. E o Vicente é um garoto extremamente saudável, muito bem cuidado e falante e de uma personalidade incrível. Não sei por que ele puxou. Eu não sei por quem ele puxou, se é assim tão falante, né? E dizer que, assim como para o Benjamin, é um prazer atendê-lo, e eu tenho que agradecer a confiança depositada em mim, em trazer o tesouro maior de vocês para que eu acompanhe. Muito obrigado. A outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: quando a população votou nos governadores do PT, a gente não pode dizer que a população foi inocente no que aconteceu depois, porque a população sabia o que estava fazendo. Não era embuste nenhum, não era, mas eu não sabia. Não, a população sabia, votou sabendo quem era o PT. Já no governador Leite, nós não podemos dizer isso. A população votou e foi enganada. A população achou, quem votou nele, a população achou que realmente aquele discurso dele de
fluxo de caixa, mau gerenciamento e tirar a nádega da cadeira, que tudo isso achou que realmente ele ia cumprir. A população acreditou, ela não o conhecia, ela não conhecia o que estava acontecendo. Então, é diferente da situação de quando a população votou no PT, porque sabia do que o PT era capaz, mas não sabia do que o governador Leite poderia fazer ou não para o Rio Grande do Sul. E hoje nós podemos dizer o seguinte: além das saudades que a gente tem do gringo, nós podemos dizer o seguinte: cada vez que o nosso governador levanta as nádegas da cadeira, o povo do Rio Grande do Sul paga por isso. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, se mais ninguém quiser fazer uso da palavra, quero agradecer a presença de todos, a imprensa, o pessoal que nos assiste, as pessoas que estão aqui na Câmara. Nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e a todas. Um abraço. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.